Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar mais um Em Tríade. Esse programa está especial e eu sempre abro o programa dizendo que é um programa especial porque até hoje nenhum programa foi menos do que especial. Hoje o nosso tema vai versar em torno da teologia. A gente vai conversar sobre igreja e teologia. Qual é a teologia desta igreja do nosso tempo, dos nossos dias, tá? Antes de apresentar para vocês os meus convidados, deixa seu like aí, compartilha esse vídeo para muita gente, até para a gente poder semear esta semente de reflexão a respeito da igreja, né? Até para que você, de alguma forma, seja também uma voz nesse mar de vozes que existem aí na internet, tá bom? Então compartilha, se não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve. O programa é em tríade. E para fazer essa tríade comigo hoje, para conversar sobre teologia, eu tenho aqui o meu amigo pastor Marcelo Monteiro Correia. Ele é casado com a Cristiane Correia, pai do Mateus, de 19 anos, pai do Ariel, de 16 anos. O tempo passa muito rápido, né? Pastor do Centro Cristão da Família em Ananindeua, tem formação em administração, pedagogia e teologia, especialização em diversidade religiosa e é mestrando em ciência política. Também conosco Saulo. Não, ainda tem mais aqui, Marcelo. Olha. Pastor Marcelo atua como pastor sênior do Centro Cristão da Família e ministra aulas a alunos do ensino fundamental e médio de disciplina socioemocional na Escola da Inteligência e mestre dos mestres. Agora sim, o Saulo Batista, evangélico, doutor em ciências da religião e professor da Universidade do Estado do Pará, a UEPA. Duas pessoas preciosas para a gente conversar sobre teologia e igreja. É claro que não dá para falar de igreja sem falar em teologia, ainda que, infelizmente, tem muita igreja que esqueceu da teologia. Mas, Saulo, que prazer ter você aqui. Muito obrigado por aceitar o convite. E assim, a recomendação foi do meu amigo pastor Daniel Rocha. E prontamente você aceitou o convite. Que prazer. Bem-vindo ao Em Tríade de hoje. Estou muito feliz de estar aqui. Quero contribuir. Meu lema sempre é servir. Estamos aí. Maravilha. Pastor Marcelo, que prazer. A gente não se encontra toda hora, mas de vez em quando a gente consegue se esbarrar pelo caminho. É isso aí, Valdo. A você, ao Saulo, que Deus abençoe a cada um de vocês e que essa noite, ou essa manhã, ou qualquer outro horário em que alguém for ver isso, seja abençoado. Um assunto altamente relevante nos dias atuais e vamos lá. Bom, a ideia é a gente fazer uma reflexão, né? Eu vou começar, quando eu olho para a igreja dos nossos dias, né, a igreja, eu acho que ela nunca foi tão múltipla, né? E tão multifacetada como ela é nos nossos dias, né? Até por conta também do avanço da tecnologia, da internet, e pela facilidade também hoje da comunicação, da locomoção, pipocou em tudo quanto é lugar igrejas e formas de pensar o evangelho, e maravilha que isso realmente aconteça. Porém, o que é que eu particularmente tenho observado? A gente encontra colegas, pastores e às vezes membros de igreja que, se você perguntar qual é a sua linha teológica, tem pessoas que têm esse cuidado de chegar numa igreja e perguntar, mas qual é a linha teológica de vocês? Né? E muitas vezes o próprio pastor não sabe nem o que significa. E isso sem falar daqueles que rechaçam, rejeitam e discriminam mesmo a ideia de se pensar teologicamente a igreja, de pensar em teologia. Como é que vocês enxergam hoje essa igreja, Saulo, como também com esse olhar sociológico, né? A igreja ela é feita de gente, de pessoas que se encontram, que se reúnem, que se interessam umas pelas outras, e esse interesse muitas vezes comum ao chegar no que nós chamamos de rebanho, faz com que ela se sinta, aqui é meu lugar. E às vezes esquecem de perguntar essa pergunta que eu acabei de fazer, qual é a linha teológica desta igreja, porque talvez nem se interessem pela teologia. O fato de agregar-se a algum lugar e de sentir-se pertencente acaba fazendo com que as demais coisas sejam secundárias, quando
o primordial da igreja, de fato, é o centro, que é Cristo Jesus. Sim. Pastor Marcelo, como é que você vê hoje a igreja? Eu vou falar de igreja a partir desse contexto mais evangélico, né? Que tipo de teologia a gente está encontrando hoje nas igrejas? Olha, essa pergunta ela é muito séria e muito complicada de responder. Porque hoje, como você bem colocou anteriormente, nós vivemos numa época em que a teologia é marginalizada. Que qualquer ciência que envolve a partir da teologia, ela é discriminada dentro dos próprios porões de dentro da igreja. Eu recentemente fui a um lugar e quando alguém me apresentou como teólogo, alguém falou assim, credo, aí o culto vai ser chato hoje. Por quê? Porque as pessoas desconhecem a realidade, a importância de ter uma teologia pura e bíblica. Nos dias de hoje, a gente vai aqui falar de tantas coisas. Como você falou, a igreja se foi tecnologicamente avançando, mas ao mesmo tempo ela foi retrocedendo em valores que não poderia ter perdido. Entre elas, o valor teológico de cada sermão, de cada departamento, de cada lugar. Não é isso, Saulo? Concordo. Na verdade, as pessoas procuram, a igreja, procuram estar junto com outras pessoas para serem alimentadas. Sim. E muitas vezes elas saem frustradas porque a alimentação não é substanciosa, não tem fundamentação naquilo que Jesus ensinou, ou que está nos profetas, ou que está nas outras partes da Bíblia, isso no campo evangélico, né? Sim. E a gente vê isso como um processo de mudanças que eu não sei onde vai, aonde ele vai chegar. Onde vai descambar, né? Na verdade, assim, né? A gente estava conversando em off aqui, eu e o Saulo, falando dessa preocupação hoje da estética da igreja, né? Sim. Essa questão mais estética da igreja. Então, hoje, por exemplo, a gente conversou aqui sobre o estúdio, né? Que as cores um pouco mais do cinza para o preto dá aquele sentido de profundidade, o reflexo da luz é absorvido, então, para a imagem fica muito melhor. Isso foi utilizado pela igreja, Sim. né? E tudo bem, perfeito. Eu acho que isso é importante que se faça, que se use para esse recurso. O problema, né? Eu já falei isso em outros programas, é que muito disso virou uma isca. E tudo bem também, né? Você colocar uma boa música, eu amo música, você colocar uma boa música, um bom equipamento de som, uma boa estrutura musical, com bons equipamentos, bons instrumentos musicais, bons cantores, todo aquele processo de seleção para ter uma boa música dentro da igreja, uma acústica boa, uma estética, uma construção, né, que atraia cultos um tanto quanto mais, eu diria, mais pop, né? Sim. Atrai. Sim. E tudo bem, perfeito. O problema é quando isso vira o fim em si mesmo. É quando a pessoa que vai em busca desse alimento, né? Eu vou fazer uma analogia aqui bem simples, né? É quando você vai para um casamento ou para um aniversário que jogam primeiro o salgadinho. Sim. Né? Aí a pessoa enche a barriga de salgadinho e tal. Aí quando passa 2 horas ali, você já não quer mais nem a comida principal, porque você já está, eu diria, empanturrado daquilo que foi servido no começo. Parece-me que é isso mais ou menos que está acontecendo com a igreja. As pessoas vão por aquela entrada. Sim. E quando chega na hora do alimento sólido, né, da teologia, do discipulado de maneira mais consistente, não querem mais, porque estão satisfeitas com as entradas. Então, se alimentaram da isca e fizeram da isca o seu alimento principal. Vocês estão entendendo que eu estou conseguindo me fazer claro? Eu consigo entender da seguinte forma. Só deixando claro aqui que o centro cristão tem um fundo preto, tem jogo de luz, então ela faz parte desse modernismo que nós vivemos hoje. Só que pensemos assim, ser moderno não é ser mundano.
Então, há uma confusão entre modernismo e mundanismo. Nesse contexto, percebo que nós estamos fragmentando coisas que eram importantes. Eu estava pensando agora no carro, por exemplo, a importância da escola bíblica dominical. Nós estamos falando isso. A escola bíblica dominical foi a principal ferramenta de ensino teológico da igreja. Com o advento da modernidade, a primeira coisa que acabou foi a escola dominical. A segunda coisa que acabou foi os cultos com textos bíblicos para fundamentar... Culto de doutrina. Exatamente, culto de doutrina, para fundamentar a nossa fé. Hoje você vai a uma igreja, você vê um pregador pregar 50 minutos utilizando um texto bíblico. Isso fora todo o misticismo que envolve determinadas organizações. Então, desconstruir essa ideia no século XXI talvez seja a maior batalha dos pastores teologicamente sérios. Você concorda? Eu concordo. Olha, a questão estética ela é fundamental. Inclusive, nós temos o salmista falando que nós devemos adorar a Deus na beleza da sua santidade. Exato, né? exato. Porque Deus gosta. Sim. Deus criou a beleza, criou o belo, enfim, a arte. Sim. A arte nos transporta, né? Perfeito. Exato. Assim como a fé. Exato. São dimensões aí que são oferecidas pela graça de Deus. Sim. Então isso não é problema. Ao contrário, isso vem enriquecer a nossa experiência e a espiritualidade que nós buscamos. E abrir possibilidade para muita gente. Abrir né? possibilidade. Agora, Sim. isso se transformar um fim em si mesmo, Isso. ou passar a ser utilizado como instrumento de manobrar, de manipular e de direcionar as pessoas para outros objetivos, que são interesses, vamos chamar assim, de instituições, porque há uma distância entre a igreja comunidade de Jesus, daqueles que são seguidores de Jesus, e a igreja instituição que tem objetivos, metas em si mesma para se perpetuar e se fortalecer. E outra coisa também é que as igrejas elas atuam naquilo que nós, na ciência da religião, conhecemos como campo religioso. Sim, sim. E esse campo religioso, no sistema que predomina onde vivemos, ele é um mercado. Sim. E sendo um mercado, as igrejas passam a oferecer bens simbólicos, passam a oferecer aquilo que seria a alimentação através dos meios que nós conhecemos. Né? O conhecimento do Senhor, o conhecimento daquilo que podemos descobrir pela comunhão com Deus, pelo estudo, pelo louvor, pela adoração, etc. Isso passa a ser transformado em mercadoria para ser oferecida como bem, e as igrejas passam a concorrer para quem consegue mais fiéis. Sim. E aí entra o interesse material, econômico, Sim. imediatista. Exato. Então, nós estamos diante de um quadro muito confuso. E esse quadro confuso, os vitoriosos são os que conseguem a maior fatia de mercado nesse campo religioso. Transformar o campo religioso num mercado de bens. Sim. É o Jim Peterson, né, que já partiu para a glória, um chamado pastor de pastores, ele falava muito sobre essa questão dos pastores gerentes, né? O pastor gerente ele tem um perfil, né? Ele tem um produto, esse produto, ainda que seja o evangelho, é um produto dele, ele embala esse produto numa embalagem atrativa, ele é capaz de você tendo uma igreja aqui, no lado da rua, ele dizer, eu vou colocar a minha na frente da igreja dele e vou colocar, né, facilitar mais o acesso, que é para eu
concorrer. Sim. Né? Então, essa ideia, quando você pensa gerencialmente, quando você leva a igreja apenas com essa mentalidade de igreja instituição e não igreja corpo de Cristo, a igreja organismo, aliás, organização e não organismo, né? Quando ela passa a ser a tua organização, você se sente no direito e até na obrigação de, para sustentar essa igreja, você tem que criar coisas que às vezes você mesmo não acredita, você mesmo não crê, mas para se manter, aí entra para se manter no mercado. Né? Aí, quando o Espírito Santo vem e incomoda o teu coração, sim, é uma guerra, é uma luta constante, porque sim, você diz, se eu não fizer isso, eu não atendo a uma demanda. Sim. E se eu fizer isso, eu comprometo as minhas convicções. Olha só, que guerra, hein? Estão utilizando técnicas de marketing e marketing religioso, né? Sim. Técnicas de guerra de mercado. Sim. Estão utilizando de tudo. Nós temos, inclusive, aqui passa pela minha cabeça uma série de exemplos que eu não vou citar por questão ética. Sim. Mas nós temos muito disso. Nós temos muito disso. Nós temos no Brasil, nós temos grandes matrizes religiosas que se reproduzem. Nós temos famílias que controlam essas matrizes religiosas. Sim. E elas se devoram. São capazes de se devorarem umas às outras. São impérios, né? São impérios. Impérios que são se impérios. Contra-atacam. Né? E aí o distanciamento disso para a beleza, a essência do evangelho é muito grande. A distância é grande. Está muito longe. Né? A igreja, nessa igreja da pós-modernidade, o enfrentamento que ela tem em alinhar sua visão teológica é muito difícil. Porque se você pensa, e como nós já comentamos, se essa igreja mudou a perspectiva dela de ser uma igreja que comunga com os irmãos, que ama os irmãos, que ensina os irmãos da maneira correta, agora ela é direcionada para a arrecadação, porque muitas dessas instituições estão baseando-se ao seu crescimento, a sua excelência em arrecadações. Tanto é que hoje, e não vou citar também por ética, mas tem organismos, organizações por aí que não querem mais pastor formado em teologia. Querem pastor formado em marketing, pastor formado em administração. E um dia desse eu mesmo recebi um convite de uma determinada igreja para ir trabalhar com eles para fomentar com uma administração os pastores. E eu perguntei qual era o nível de pastores teologicamente daquele grupo. Vocês vão ficar pasmos, mas de 100 pastores, apenas 5 tinham níveis teológicos. Mas em contrapartida, a igreja está em franco crescimento. E qual é o crescimento desta igreja, não é? Então, a gente vai pensar que crescimento, números, cadeiras, templos, arrecadações, ou uma igreja que cresce em estatura, em graça saúde espiritual, e saúde espiritual. Então, essa é uma crise que nós temos hoje. E essa crise está instalada. Agora, quem são aqueles que vão dizer isso está errado? Porque é como você nadar contra a maré. Dar 10 remadas para frente e 50 para trás. Porque estudar tem sido um problema para muitos pastores, principalmente teologia. E sabe de uma coisa, Marcelo? Lá vou usar a expressão de idoso, né? Que a gente usa. No meu tempo. No meu tempo, né? Eu lembro que logo que eu me converti com meus 15 anos, sim, era dizer dentro da congregação que você fazia, que você ia para o seminário, era ouvir, já vai para o cemitério? Sim. Né? Porque sim. A ideia de seminarista era habitante de cemitério, não de seminário. E a gente pensa que isso ia ficar lá para trás, mas continua sendo hoje. Mesma coisa. Só que naquela época era de uma pureza.
não tinha a ver com a perversão, Sim. tinha a ver com a inocência daquele grupo que imaginava, se ele vai para o seminário, ele vai estudar e ele não vai mais orar. Então havia esse temor. Hoje não. Hoje ele vai para o seminário, ele vai estudar, ele vai me confrontar, ele vai me questionar, ele vai observar que eu estou tentando enganá-los, né? E por falar nisso, acho que a gente entra nessa outra dimensão, que é a dimensão da palavra, da pregação, não é? Porque eu acho que a grande demarcação da marcha da igreja, né? Eu digo da igreja local, da igreja instituição mesmo, seria a pregação dessa igreja, né? É maravilhoso nós termos a escola dominical, a escola bíblica, mas se nós não tivermos um púlpito consistente, esse púlpito derruba a escola dominical e vice-versa. Sim, a escola dominical exato. derruba esse púlpito. Exato. Então hoje, por exemplo, pouco se vê pastores Correto. que estejam interessados em pregar, por exemplo, o sermão expositivo. Sim. Hoje é o sermão temático, hoje é o sermão, não é nem temático mais, hoje é sermão alegórico, né? Hoje há muita alegoria. Então, como você falou, pessoas que pregam 50 minutos, 1 hora, um texto, como diz o Hernani Dias Lopes, né? Aquele que lê o texto, saiu do texto e nunca mais volta para o texto. Né? Exato. São 3 pontos da pregação de hoje. O cara lê o texto, sai do texto e nunca mais volta para o texto. E esquece o contexto. Esquece o contexto, né? Ou seja, Sim. o que eu vejo hoje é que porque Sim. esse pregador ele não está se envolvendo com a Bíblia, até porque ele tem sermões prontos na internet. Cara, muitos. A gente está cansado de ver aí, né? Atenção, pastores e pregadores. 200 exatamente. Um sermão para cada dia do ano, tem um monte. Isso aí é o tipo da pregação descolada da realidade. Porque eu tenho uma formação que é a realidade que nos desafia. Sim. Essa realidade, nós vamos ter que estudá-la para entender o contexto. A partir desse contexto, nós vamos buscar na Bíblia respostas a esses desafios em contexto também próprio, porque a Bíblia ela foi sendo formada ao longo de realidades de até centenas e até milhares de anos. Nós temos aí essa formação toda. Então tem que estudar o contexto. Sim. Esse estudo de contexto lá vai relativizar e vai mostrar o que é aplicável a esse contexto moderno contemporâneo. Esse processo aí é um processo de estudo. Sim. E Deus é quem dá inteligência, conhecimento e nos incentiva ao estudo. Quer dizer, e nós aí podemos aplicar a Bíblia com profundidade, com espiritualidade e trazer respostas para esses desafios. Isso é que se chama de círculo hermenêutico. Nós não temos essa formação na maioria dos que estão à frente de igreja hoje. Aliás, até tratam isso como isso é coisa de intelectual. Na verdade, Saulo, eu acredito que nós hoje deveríamos repensar muito as nossas próprias pregações. Porque quando eu penso hoje, por exemplo, tem uma igreja no bairro mais afastado, uma igreja no bairro periférico. A mesma pregação, o mesmo estilo de pregação que eu tenho lá, não tenho numa igreja no centro da cidade. Porque no centro da cidade, eu tenho uma pregação para atingir um grupo social. Exato. E aí, hoje, a igreja mais na periferia, essa igreja ainda tenta lutar com tantas coisas, entre elas a teologia, porque tem gente que sai do bairro periférico para congregar no centro da cidade com uma igreja ao lado dela. E eu aqui não estou fazendo nenhum tipo de crítica a tal denominação ou não. O que eu estou dizendo é que, às vezes, esse atrativo
do sermão que eu tenho para essa galera é um sermão tão extremamente massageador de ego, de prosperidade. Por exemplo, se nós pudéssemos ter tempo, entraríamos na teologia da prosperidade, por exemplo, que é uma das coisas que mais se ouve hoje no púlpito. Deixamos de falar de teologias básicas da própria Igreja de Cristo para falar sobre o fulano, o beltrano, o fulano que faz o ouro crescer e tudo mais, dentro daquilo que o Ivaldo falou no início, né? Tendo aquilo ali, tendo uma comidinha para quem precisa de comer rapidamente. Então, essa questão, a gente vai ter que ter muito tempo para desenvolver ferramentas para neutralizar o avanço dessas coisas que entraram dentro da igreja. Sem deixar de falar que nós estamos na era do fast food, tudo muito imediato. Exato. Né? Então, se a pessoa... Olha, eu estou passando por uma luta cruel no meu dia a dia, eu vou na igreja aqui lá do lado de casa, mas ela está pregando o evangelho genuíno, puro, dizendo que você precisa de um relacionamento com Jesus que te leve a amar o teu próximo, a perdoar o teu irmão, a viver o evangelho, que é isso. Simples. E aí ela diz, não, mas lá na outra igreja ali, então você está pregando que se eu for lá e der uma oferta maior, eu vou ficar rico, eu vou prosperar, né? A teologia da prosperidade, que eu acho que foi a pior semente que foi lançada nos últimos anos dentro da igreja, né? Que tirou da igreja, de uma boa parte da igreja, o olhar de Jesus para aquilo que Jesus pode fazer, não para aquilo que é, quem Jesus é, né? Então Jesus virou, conversamos aqui em off, virou um dispenseiro, né? Nós estávamos conversando sobre isso. É um despachante. Um despachante, né? Porque assim, né? Você pensa da seguinte forma, ser pobre hoje em alguns contextos, eu estou falando não de pobreza, de miséria, estou falando de pobre mesmo, é pecado. Ser pobre é pecado. E tem muita gente se conscientizando dessa verdade errada, essa mentira que tornou-se verdade. Aonde é que ser pobre é pecado? Eu sou pobre, eu vim de uma família pobre, eu dei uma volta por cima e não foi por causa das teologias, mas pela prática da minha fé, meu relacionamento com Deus e o trabalho. E ser próspero, rico, não é necessariamente... Tem dinheiro. Não é sinônimo de ser abençoado. Claro. Tem muita gente que tem muito dinheiro, riquíssimo, mas que não consegue dormir. Nem come direito, né? Jesus mesmo se identificava. Eu tenho realmente um sentimento que me machuca muito quando eu vejo alguém na calçada, um morador de rua, porque Jesus disse, eu tive fome e vocês me deram de comer. E aqueles que não... mas nós não tivemos com fome. Não, mas era eu. Tive sede. Ou seja, ele se identifica com o faminto, o que não tem casa para morar, sim. o que não tem o que comer. Estão todos ali em Mateus capítulo 25. Ali é Jesus. Ele dizendo, quando vocês encontrarem pessoas nessa situação de necessidade extrema, então o pobre não pode ser amaldiçoado, o pobre não pode ser essa figura indesejada. O pobre é Jesus clamando pela nossa ação. Perfeito. E o Marcelo aí balbuciou, né? Justiça, né? É a justiça do reino. Eu acho maravilhoso isso, porque a gente pensa que atender à necessidade de um necessitado é uma questão de amor. Tudo bem, é o amor, mas é muito mais uma questão de justiça, é a justiça do reino, porque não é justo que alguém na minha frente passe fome enquanto eu encho a barriga. Quando você olha para os pais da teologia no passado, você vai descobrir que muitos deles preocupavam-se muito com os pobres. Aí construíram escolas, orfanatos, residências para estudantes. Aí você olha para essa mesma igreja do século XXI e você vê esse distanciamento aonde até lugares que deveriam atender grupos de pessoas necessitadas, você faz marketing com isso dando meia cesta básica. Meia cesta básica, meio prato de comida, a pessoa tira lá e depois vai para um determinado meio de comunicação dizer
Ajuda. E pessoas que têm justiça ajudam, mas em contrapartida não conseguem ver a aplicação dessa justiça nos templos integrais da igreja. Porque eu não me interessa, eu vou falar do Centro Cristão da Família. Nós temos um pequeno prédio, não é um prédio grande, temos um pequeno conforto, mas pessoas são mais importantes do que coisas. Sim, perfeito. Então, dentro da nossa congregação, nós compramos remédio, pagamos aluguel, pagamos energia, pagamos consulta médica. Ontem mesmo no culto, eu estava dizendo para os irmãos que eu preciso de 15 mil reais para fazer uma operação em um dos meninos da nossa congregação. Porque esperar pelo SUS, 3 anos, e particular, tem que ser 15 mil. E aí os irmãos ficaram lá, mas pastor, por quê? Porque eu não consigo estar numa igreja, pregar um evangelho, onde os cofres da nossa igreja estão lotados de dinheiro e um necessitado no meio do nosso meio. Dá para morrer. Exatamente, porque isso não é comunidade de fé. A comunidade de fé é despertada a cuidar de quem precisa. Por isso nós precisamos voltar à teologia correta. E eu acho interessante porque você falou de dar uma meia cesta básica, uma cesta básica, mas imediatamente já está aqui com o celular para tirar a foto e fazer a divulgação, né? Eu lembro muito, eu acho fantástico isso. Tem um texto que eu acho, pode ser a minha heresia, né? A minha distorção particular do texto sagrado, mas quando Jesus diz, quando você fizer alguma coisa para alguém, quando a tua mão direita abençoar alguém, não deixa que a tua esquerda, né, veja. Eu só lembro da selfie dos nossos dias. Né? Eu estou dando aqui com a mão direita e fazendo a selfie aqui com a mão esquerda. Né? Então, ou seja, é mais uma ação de marketing, é mais uma ação de publicidade do fazer desta igreja do que o fazer pela justiça, pelo amor, pelo incômodo daquele que está tangendo ali aquele rebanho. Sim. Porque quando o pastor que está tangendo o rebanho, ele sente a dor das ovelhas, essa igreja ela vai ser influenciada ali. Esse é o sentimento que vai ser ministrado no coração dessas ovelhas, né? Tem uma grande liderança que foi, inclusive na renovação da igreja anglicana, que foi Wesley, que terminou se transformando num grande movimento, deu origem a muitas igrejas. João Wesley e outros que também acompanharam ele no movimento. O movimento tinha uma dupla ênfase: as obras, as ações de piedade e as obras de misericórdia. Piedade, estarmos em sintonia com Deus, na condição de sermos santos e cada dia buscarmos a santificação, e as obras de misericórdia. Agora, ele também tinha preocupações de orientar as pessoas para que o evangelho tivesse também repercussão em todas as dimensões da sociedade. Tanto é que foi através da influência dele, isso está registrado em autores de história da Inglaterra, como, por exemplo, E.P. Thompson, que ele era até ateu, mas ele mostra como foi importante ele e outros, como foi importante essa formação de um cristianismo que tivesse a dimensão de impactar e exigir que as instâncias de governo, o parlamento inglês, tratasse da questão da escravidão, que era uma ferida, e foi abolida a escravidão. Nós temos aqui no Brasil, nós somos campeões, o Brasil é um campeão de desigualdade, de injustiça. Quando eu ouço um relato como esse rapaz, né, esse garoto lá da sua igreja, que está precisando de uma cirurgia, nós temos que conscientizar também os membros da igreja para a necessidade de
trabalhar bem essa questão da cidadania, da política, da garantia escolha, de direitos. garantia de direitos. Sim, sim. Essas coisas todas estão na Bíblia. É só ir lá. Os profetas estão lá repletos de orientações, de injustiças em relação ao salário que é sonegado, em relação à exploração. Ainda temos no Brasil gente trabalhando em condição de escravidão. Aqui no Pará. O Pará é um dos campeões. Nós temos, o SUS foi uma grande conquista. Agora, o que a gente ouve nas igrejas é quem faz isso é comunista. Não sabem o que é comunismo e ficam falando do que não sabem e demonizando. Isso é uma dimensão também muito forte nas igrejas, que é a questão do fundamentalismo. Eu escrevi um livro sobre isso, Fundamentalismo Brasileiro. Só que ele tem um subtítulo, feito Made in USA, ou seja, feito nos Estados Unidos. Porque a ação missionária que veio para cá, ela foi muito mais ideológica nesse terreno de só pensar no além, no céu, e deixar as pessoas na miséria, ignorando aquilo que é desafio do Evangelho, que está nos profetas, que está até na lei, e está em toda a Bíblia. A gente olha a história, né? A história do Brasil, você vai ver lá na parede da casa grande, uma cruz enorme lá, mostrando que ali tem uma família cristã, e lá embaixo da casa tem a senzala com aqueles negros que eram vistos como menos que gente, que ser humano. Sim. Né? Olha só essa contradição, né? Eu sinto, isso aí é uma coisa que me deixa ainda muito com nó na garganta, quando eu penso nesse evangelho que não traz benefícios no sentido da cidadania mesmo, né? Que não conscientiza as pessoas de que não é pelo fato de você não ser membro da minha igreja que você não é humano, que você não deve ser alvo da minha misericórdia, do meu amor e especialmente da minha justiça. Eu fico pensando aqui, o Saulo falou uma coisa que também me toca profundamente, é que a igreja de hoje, ao invés dela conscientizar as pessoas dos seus valores, dos seus direitos, da sua cidadania, essa igreja aprisiona. Essa igreja leva novamente essas pessoas para a senzala, como você falou hoje. Tem uma música do João Alexandre, eu até usei esses dias, depois de uma conversa que eu tive por aí com um crente, é proibido pensar. Sim. É proibido pensar. Hoje, dentro do nosso contexto teológico, meus queridos, é proibido pensar. Se você fala de pensamento, se você fala de coisas que você está pensando, aí nós somos intitulados de tudo aquilo que você falou ainda agora. Por quê? Porque é pensamento. Porque a gente tem que ir com a maré. Esse mecanismo que nós recebemos dos missionários americanos, dado por você, eu vivi isso na pele, porque eu nasci dentro de uma igreja que foi fundada por missionários americanos. Então, a visão era o céu, era tanta coisa, mas a visão não era assim. Então, eu vivi coisas que, se fosse ter tempo, contaria coisas que vocês nem acreditariam hoje. Como hoje também acontece isso. Porque hoje essa igreja não pensa. Essa igreja hoje ela está sendo levada como massa de manobra para muitas coisas. Para muitas coisas. Porque quanto mais pessoas eu tenho sem pensar, maior eu serei. Mais poder de voto talvez eu terei. Só que quando você pensa nisso, você não pensa apenas numa coisa ideológica, você pensa em coisas de cidadãos, de direitos dos cidadãos, de buscar olhar para o seu irmão e dizer assim, você é igual a mim. Não importa onde você mora, não importa se a sua casa é de madeira, de barro, de alvenaria, não importa se você tem escolaridade ou não, por Cristo nós somos irmãos. E por Cristo eu tenho um dever de cuidar de você. Porque quando Cristo vai falar primeiros domésticos da fé, né, Paulo vai dizer sobre isso, eu fico pensando assim, cara, como a gente poderia também estender isso para fora das quatro paredes. Nós temos um projeto social em Santa Bárbara
que a gente atende quase 100 famílias, apenas 10 são da igreja. Entendeu? A minha experiência foi... Hoje nós cultuamos em uma pequena comunidade que, às vezes, até com a pandemia, se tornou remota. Sim. Mas nós somos poucos. Agora, nós não temos púlpito. Nós nos reunimos assim como estamos aqui. Alguém traz a palavra e depois nós vamos acrescentando, refletindo, de tal maneira que se torna uma reflexão coletiva. Não existe essa coisa do lá, que muitas vezes eu me sentia constrangido quando era convidado para pregar, que lá ia para cima, lá para o altar, atrás do púlpito, e ficava aquele distanciamento. Sim. Eu faço parte hoje de uma pequena comunidade que nós somos assim. Até nos chamam de metodistas confessantes. Essa palavra confessante é porque se reporta a alguém que enfrentou o nazismo, que, aliás, no Brasil tem muitos grupos neonazistas, Sim. mas que enfrentou o nazista e com o nazismo e com Dietrich Bonhoeffer, ele foi, inclusive, fuzilado. Sim. Então, o pessoal... 29 anos, né? Ele tinha... Ele foi um grande teólogo que pagou com a vida a sua integridade e compromisso com Jesus Cristo. Bem, essa pequena comunidade nossa, a gente reúne e é edificado mutuamente. Sim. É verdade que nós temos gente que fez teologia, não é só eu, tem outros que fizeram, tem mulheres cuja palavra é fundamental. E eu vou dar um exemplo para vocês também de como foi que nós nos edificamos muito durante um certo período. Na Pedreira, nós tínhamos as reuniões bem próximo de um canal lá. Sim. Então tinha muita palafita. Sim. Um belo dia lá, o pastor que ficava a semana toda visitando, olhando as necessidades, ele chegou para nós e disse: olha, tem uma palafita ali, moram, não sei se eram 5 pessoas, e eles passam fome e a casa vai cair. A madeira está toda podre e vai cair. Aí nós dissemos, ele desafiou, disse: o que nós podemos fazer? Não, nós vamos lá e vamos fazer a construção. É uma casa que na verdade era um cômodo só. Aí ele disse: então eu vou fazer o seguinte, durante a semana eu vou conseguir madeira. Foi nas estâncias ali da pedreira mesmo, conseguiu a madeira. Quando foi no domingo, ele disse: a nossa escola dominical vai ser construir. No mesmo horário, então, nós vamos construir, vamos fazer uma feijoada ali, vamos fazer e vamos construir. A gente conseguiu levantar essa casa, e a mulher, ela se não me engano, ela era de religião afro. E ela não gostava de nós porque ela já sofria, marcada pela perseguição que os evangélicos fazem às religiões de matriz africana. Sim. Aí nós dissemos para ela: não, nós não estamos aqui. Jesus faria isso. Aí erguemos aquilo ali. Era muita gente, a gente conseguiu erguer. Legal. Isso foi durante o dia. Terminou lá pelas 4 da tarde. Olha, gente, nós vamos ter culto hoje à noite. Tá bem. Foi o culto mais emocionante que naquele culto nós sentimos que tínhamos feito aquilo que Jesus faria, que estava ao nosso alcance. Fizemos isso. Uma outra experiência, eu não vou me prolongar, mas foi o pessoal do bairro chegou para a igreja: o que é que vocês fazem aqui durante a semana? Passa tempo aí fechado. Então nós do bairro, eles se organizaram e disseram: nós queremos fazer um cursinho popular, cursinho vestibular popular. Aí nós, tá bem. Aí, mas cadê as carteiras e tal? Disse: nós vamos arrumar. A comunidade arrumaram as carteiras velhas, todas quebradas, a gente ajeitou lá e tal. Aí dissemos: muito bem, está tudo aí à disposição de vocês e tal.
Eles disseram, não, mas queríamos que vocês arranjassem os professores. Nós da igreja fomos identificando, fomos identificando e formamos um grupo de professores. Olha, para não ir muito longe, porque disso resultou que eu saí da área de exatas, que era engenharia, e fui para a área de ciências sociais, porque eu me senti desafiado a dar aula de História do Brasil no cursinho. E eu tive que estudar com eles, porque eu não sabia. Bom, o resultado foi que nós aprovamos 25% dos alunos, ou seja, nós aprovamos, de cada 4 alunos, aprovamos 1. E foi, inclusive, na federal. Isso também nessa mesma igreja, e tivemos essa experiência, e essas experiências nos davam, era uma coisa tão forte de sentimento... Senso de igreja, né? De sentimento, isso, de sentimento, de amor, de prática, e isso mudou muito a gente. Eu acho, Evaldo, que esse tipo de testemunho que é teologicamente correto. Sim, Entendeu? perfeito. Porque eu acho que a igreja é isso. A igreja não é um grupo separatista da comunidade. Tem igrejas que na comunidade que se encontra, os membros, os moradores ao redor não fazem parte. Porque a igreja não consegue enxergar essas pessoas. Então, eu acho que quando nós falamos de teologia, a gente tem que falar, eu lembro muito do Tomás de Aquino. Tomás de Aquino fala uma coisa interessante. Ele dizia o seguinte, a igreja só tem... O cristianismo só tem importância se ela alcançar os não alcançados. Entendeu? Porque essa teologia, ela é verdadeiramente Cristo em nós. Quando tiramos Cristo da igreja, porque nós podemos, eu estava pensando nisso esses dias, será que a gente não está vivendo os dias do futuro apocalíptico, aonde Cristo está batendo na porta e está querendo entrar e nós não estamos deixando? Porque o versículo e Apocalipse não está falando de evangelismo. O versículo está falando de Cristo batendo na porta, querendo entrar, porque já está fora. Sim. E já está fora. Então ele está querendo entrar, mas se você deixar eu entrar, eu vou cear com você. Então essa é uma coisa que a gente tem que pensar. E quando você olha para a igreja, e eu volto a relatar e a falar sobre isso, a igreja do século XXI, ela tem que realmente dar uma parada. Nós, os pastores, temos que repensar nossos posicionamentos. Nós temos que olhar para dentro da igreja e trazer a teologia. Eu vou falar com a palavra nua e crua, sem muita baboseira, porque assim eu acredito que nós poderemos dar uma reviravolta no Brasil. Você está falando de não sei quantos milhões de crentes nós somos hoje no Brasil. Falam em 40, 50 milhões. Mas a minha pergunta exata é: que relevância esse número todo de cristãos, de crentes evangélicos, protestantes, fazem no Brasil? É só pensar assim, e se tivesse 10% disso, que falta esses outros fariam? Exatamente, exatamente. Porque a relevância não está na construção do seu templo. A relevância está você vivenciando a mesa de Jesus, compartilhando com Jesus e levando as pessoas a viverem Jesus. Tirando isso, essa mesa aqui é uma mesa que Jesus sentaria? Uma pergunta que eu faço. Sim. Tem mesas por aí que Jesus sentaria? É outra pergunta que eu faço. Porque tem mesas que Jesus não está presente, mas só falam sobre ele. Só falam sobre a igreja dele. Só planejam sobre a igreja dele. Eu tenho um plano estratégico que até desenvolvi pensando em crescimento da igreja. Só que aí eu cometi um erro gravíssimo quando eu estava criando esse plano estratégico. Eu fui ver modelos que já existem e esses modelos só deformaram a igreja. Aí quando eu estava finalizando todo esse plano estratégico, eu fui reler. Aí eu disse, vou criar mais uma anomalia na igreja. Porque eu vou dizer para as pessoas que elas têm que deixar de fazer isso para fazer aquilo. E o que eu vou dizer para elas deixar de fazer é a coisa mais básica, mais trivial,
do ministério de Cristo, ou teologicamente correto. É que a gente está deixando de ser teologicamente correto para ser politicamente correto. E isso tem que se pensar bem nessas afirmações que nós fazemos hoje. Porque senão a gente vai ter mais problema do que nós já temos hoje. É aquela situação do que Bonhoeffer fala no livro Discipulado, né? Sobre essa presença de Cristo, onde o batismo não é simplesmente um princípio onde eu me coloco dentro de uma igreja, Sim, mas onde eu me coloco dentro de Cristo, sim, onde eu mergulho em Cristo, né? sim. Onde Ele vai viver a partir de mim. Aí entra a ideia lá de Antioquia, quando os discípulos foram chamados de cristãos, pequenos cristos, né? Como é que eu vou expressar o amor de Cristo, a justiça de Cristo, o fazer, o andar, o viver de Cristo, quando eu não estou mergulhado nele? Né? Quando eu não ajo, quando o meu elo de ligação com o próximo é a minha própria estrutura e não o Cristo. Né? Como é que eu vou chegar para alguém para falar teologicamente sobre Cristo se eu não vivencio o Cristo? Aí entra questão até de método na teologia. A teologia, a reflexão teológica que sistematiza e nos dá uma luz para caminharmos, Sim, ela vem como ato segundo. Sim, o ato perfeito. primeiro é a prática da misericórdia, é a prática do caminhar como Jesus andou, fazer o que Jesus fez. Sim. A reflexão disso foi isso que aconteceu nesse episódio que eu falei. A gente construiu aquele barraco, que aliás não era era pouco, mas foi o que deu para fazer. Também teve outras coisas. Por exemplo, a minha melhor experiência de escola dominical foi quando nós trouxemos uma senhora, ela era da Igreja Católica, muito pobre, e uma parede da casa dela estava caindo, e nós trouxemos ela para morar na casa de zelador, porque estava vazia a casa de zelador. Ela disse, mas eu não vou me tornar metodista. Nós dissemos, minha querida, nós não estamos lhe chamando para ser metodista, nós estamos lhe chamando para você sair do perigo da parede da sua casa cair em cima de você. Sabe o que ela fez? Ela veio. Aí ela, observando lá, ela veio morar provisoriamente enquanto ela recuperava lá. Aí, quando ela veio, ela trouxe para a escola dominical, eu era professor de escola dominical, ela trouxe um mendigo. Ele tinha um mau cheiro, porque ele não tinha onde tomar banho. Ele era morador de rua, mendigo. Ela trouxe um mendigo para a escola dominical e nós, olha gente, nós vamos acolhê-lo aqui com amor. E tinha um outro lá, um outro irmão, que ele trazia um rapaz que tinha ficado paraplégico por causa do garimpo. Aí trazia. E eu dava aula para esse pessoal e eu ficava aprendendo com eles, porque a realidade deles nos ensinava. Sim. Quando esse mendigo falava, a gente ficava aprendendo coisas que a gente não imaginava. Depois foi que eu fui perceber o seguinte, é por isso que Jesus disse que eu sou aquele que estava com fome, que tu deste de comer, com sede, etc. Então, a nossa reflexão é um ato segundo. Perfeito. Nós temos que viver o Evangelho. Aí, o ato segundo é refletir, porque aí vem mais riqueza. Sim. Senão vira o evangelho academicista também, né? Isso. Aí engessa também, porque quando a gente fala da importância da teologia, a gente não quer engessar a igreja, transformar a igreja num centro intelectual, academicista, né? Fazer do evangelho uma matéria teológica simplesmente, mas, o que você muito bem falou, transformar esse conhecimento, misturar, na verdade, nem transformar, misturá-lo ao fazer. A partir da realidade. A partir da realidade ali. Foi o caso do Martin Luther King, né? Ele falou sobre o texto lá de Apocalipse, né? Eu lembrei de uma ilustração, né? Que
um senhor, um irmão, mudou de cidade, foi para uma cidade, saiu do interior, foi para uma cidade maior. Sim. E foi morar próximo de uma igreja muito bonita, muito rica, muito grande. E ele chegou lá com a roupa dele humilde, simples, né? E logo encontrou na porta um diácono e disse: olha, eu estou vindo do interior, vim morar aqui, eu sou um operário assim, eu queria me congregar aqui, é possível? É a igreja mais próxima da minha casa, eu não conheço muito. Aí ele disse: olha, essa igreja é uma igreja de gente rica, então aqui tem muitos empresários, eu acho que você não vai se sentir bem. Né? Mas vamos fazer o seguinte, vá para sua casa, ore, né? Você vai orar, e se Deus falar com você, aí você vem para cá, fale com Jesus, e aí você vem. E aí passou um tempo, ele nunca mais voltou lá, e um dia encontraram-se na rua, né? E o diácono olhou para ele assim: estou lembrando do senhor. Disse: eu fui lá na igreja assim. Ah, tá. E aí, o senhor orou? Ele disse: orei. Né? E o que foi que Jesus falou para você? Ele disse: olha, eu saí daqui muito triste, ele disse, né? Saí daqui muito triste, mas eu fui orar e perguntei: Jesus, eu quero ir para aquela igreja, é tua vontade. Aí, segundo ele, Jesus falou para ele: disse: olha, meu querido, eu já estou há muito tempo também querendo entrar naquela igreja e não consigo. Então não fique triste, não. Pronto, resolveu o problema do irmão. É isso mesmo. Né? Eu penso assim, sabe, gente? Eu tenho alguns textos assim que são meus guias, né? Como existem aqueles rudimentos, né? Nós falamos aqui desse evangelho, dessa prática de fé que alcança o outro, que vai até o outro, que tem essa dimensão mais sociológica, mais social, que eu vou até o outro praticar a minha fé, não só na pregação que eu faço, com todas as regras e todos os instrumentos da homilética, da hermenêutica, a mensagem expositiva, o planejamento estratégico para a igreja e tal. Essa externa, essa que aparece. E existe um outro lado, que são aqueles rudimentos, né? A oração. A oração não a oração da vitrine, né? Não a oração do púlpito. Eu gosto muito do autor Eugene Peterson, eu cito muito ele, porque ele fala de uma coisa chamada trigonometria do ministério pastoral, né? Então, quando ele usa essa expressão, ele diz que o ministério pastoral ele tem essa dinâmica da trigonometria. Você tem um triângulo que tem as retas, você como engenheiro, né, vai saber falar muito mais do que eu, e você tem os graus, né, que determinam ali aquele triângulo. Ele diz que as retas de um triângulo são as atividades externas, a pregação do domingo à noite, a construção do templo, é aquilo que aparece, que faz com que as pessoas, como você falou, Marcelo, olhem e dizem: essa igreja é bem sucedida, tem um templo enorme, sim, um pastor que prega todo domingo com voz potente, num som bom, né? Ele tem ações que vão para a internet, que mostram quem ele é. E existem os graus, que são invisíveis, que é a oração, a palavra e a atenção pastoral. A oração, não a oração pública, a oração na dimensão da tua particularidade, do teu relacionamento com Deus, sim, sim, que não precisa ser mostrada, filmada, tirada uma foto para mostrar que eu sou um homem de oração, mas é a tua relação com Deus, que te enche de Deus, que faz com que a tua teologia não seja algo difícil de se engolir, porque você está se relacionando com aquele que é o teu princípio de vida. A atenção pastoral, que não dá ibope, porque você, enquanto você prega e prega para 100 pessoas, na atenção pastoral, você tem uma pessoa diante de você, sim, trazendo uma demanda que talvez te desgaste, exato, que tome teu tempo. Exato. E a outra dimensão é da palavra, não da palavra pregada, não da palavra sermão, mas a palavra com a qual eu me relaciono. Então, ele mostra isso, que a ideia do fazer pastoral é a gente manter os olhos da igreja atentos a Deus. E eu acho fantástico isso, porque essa é a nossa missão. Em vez de eu jogar os holofotes sobre mim e sobre a minha estrutura eclesiástica, eu tentar levar essa igreja a olhar para Deus
não como aquele chavão, olha, não olhe para mim, olhe para Jesus, mas de forma real mesmo, tipo, quando eu levo essa igreja à leitura da Bíblia, a conhecer a palavra de Deus, eu estou ajudando esta igreja a olhar no relacionamento de Deus com a igreja de Israel, com a comunidade de Israel. Então eu vou olhar, ensinar essa igreja como foi, que tipo de relacionamento tinha Deus com essa comunidade. Quando eu levo essa igreja a estudar o Novo Testamento, eu vou levar essa igreja a ter os olhos atentos como foi que Deus vazou humanamente na história do homem, como ele caminhou. Então, os olhos da igreja estão atentos a Jesus e o seu relacionamento com a igreja do Novo Testamento. Quando eu oro, eu estou atento, e eu ensino essa igreja a orar, eu estou atento ao que Deus tem para mim. Sou eu e ele, o que é que ele está fazendo comigo? E quando eu dou atenção pastoral para alguém no aconselhamento, eu preciso estar atento a Deus sobre o que ele tem para essa pessoa que está diante de mim. O problema é que tem muita gente não fazendo isso. Não dá ibope. Eu vou te falar uma coisa, eu fui a um determinado lugar e ouvindo um pastor, ele falou assim, irmãos, me perdoe, eu passei a semana toda sem ler a Bíblia. Não tive tempo nem para orar. Aí, no momento da minha reflexão, naquele exato momento, aqueles 10 segundos ali, que eu, meu Deus, o que ele vai falar então? Não é que a gente não vá ter tempo, a gente às vezes falta tempo para muita coisa, mas pro trivial não tem que faltar tempo. Os rudimentos, né? Para a base. Porque a minha oração pessoal, a minha integração com o divino, a minha espiritualidade, ela é base para tudo. O meu estudo bíblico, o meu aperfeiçoamento é base para tudo. E o meu pastoreamento é base elementar para que eu seja chamado de pastor. Porque assim como eu vou ser sincero, aqui eu estou diante de 2 teólogos e homens de Deus, nem todo mundo que faz teologia é pastor. Até porque teologia não forma pastor, né? Forma teólogo. Nós temos um erro gravíssimo dentro do nosso contexto eclesiástico, que assim, o cara ali é pastor. Não, ele foi formado em teologia. O pastorado é eu vou chamar de ministério, mas é um ministério que não nasce no curso teológico. Perfeito. Ele nasce no chamado. No dia em que eu sinto necessidade de me aperfeiçoar para fazer com excelência aquilo que Deus colocou no meu coração. Como a gente também trata hoje de igreja como empresa, eu não sei se posso entrar nesse assunto, mas igreja como empresa, ela está querendo resultados. Qualquer uma empresa que não dá resultado, fecha. Então hoje, e eu conheço algumas igrejas no Icuí, lá no Pará, onde eu estou morando lá perto, que os pastores de algumas organizações, cadê a igreja? Fechou. Mas, cara, tinha lá uns 30, 40 membros. Não é porque o pastor fulano e tal disse que não estava rendendo, nem para pagar o aluguel. E aí eu fico pensando aqui, o que esse pastor também tem que fazer para pagar o aluguel? Então, assim, é uma problemática que é grande demais. A gente tem que trazer soluções, só que as soluções não são tão fáceis. Porque eu, como pastor, eu, por exemplo, não sou apenas pastor hoje. Eu trabalho. Então, eu tenho uma dinâmica de trabalho. Eu tenho resultados a colocar dentro do meu trabalho. Mas eu não posso excluir em nenhum momento isso que você falou aí desse tripé. Dessa minha busca pessoal, desse meu pastoreamento e desse meu contexto de aprendizagem. Porque se eu desvinculo ou desvincular isso, eu estou fadado a ser um pastor medíocre. E interessante, né? Porque esse é um modelo. Lá vai, a gente não tem mais muito tempo para aprofundar muita coisa. Isso aí. Mas o Saulo falou aqui dessa ideia dessa igreja sem muita institucionalização, essa igreja mais leve, mais solta, menos hierárquica, né? Menos hierárquica, né? Mais irmão, mais comunidade. Eu acho que esse é o termo melhor, né? Mais comunidade mesmo. Mas
o que é que a gente percebe? As pessoas hoje, elas estão tão enraizadas dessa cultura do templo, da reunião dia tal, tal e tal, tudo isso aí. E, sinceramente, eu não acho isso um estrago, porque isso foi construído e, de alguma forma, isso deu resultado. Sim, sim. Não é? Sim. Mas quando você chegou no nível de relacionamento com Deus, em que tudo isso passou a ser apenas um adereço, porque essencialmente você tem um relacionamento com Deus, que você se senta numa calçada e conversa com um mendigo, e ali você se sente igreja, Sim. e ali você se sente cultuando. Quando você senta numa roda, por exemplo, a gente senta numa roda aqui, num podcast, que a gente sabe que muita gente vai assistir, e a gente nem se preocupou aqui muito. Nós não temos uma liturgia aqui, né? Eu resolvi quebrar essa ideia. Na entrevista é um bate-papo. Eu acho que a gente consegue viver a igreja dessa forma. Mas ainda assim, eu entendo que o Marcelo fala que não é fácil. Porque existe um padrão que está instalado no psiquismo das pessoas. Que você é pastor quando você tem uma igreja que você reúne dia de domingo, e que se o culto daqui a um ano continuar com 15 pessoas só, porque você é um pastor ruim. É verdade. Porque você não é um pastor, né? Não é um homem de Deus. Não é um homem de Deus. E às vezes você tem uma igreja que tem um ano, que tem 15 pessoas, que tem muito mais consistência e muito mais relevância num sentido reino de Deus, Sim. porque às vezes uma igreja que tem... E eu não sou nenhum antinúmero, né? Sim, pelo contrário. lógico. Mas é só uma reflexão mesmo, da gente pensar que a gente precisa ter essa coragem, acho que aí essa é a palavra, coragem, Marcelo, de a gente não estar tão fissurado com números. Exato. Né? Mas Exato. Se sentir confortável, e confortável quando eu digo, não é acomodado, Sim. mas se sentido no cumprimento do teu chamado. Porque aí se você tem certeza do que você está fazendo, e você pode chegar na sua casa e dizer: eu não barateei o evangelho que eu creio, eu não barateei a minha fé, os meus princípios. Não está dando resultado. Só tem um detalhe: nem tudo que dá certo é certo. Tem muita coisa que está dando certo, Que não tem. mas não é certo. Até porque os padrões do mundo não são os padrões de Jesus. Exatamente. Matou. Isso aí. Essa experiência que eu falei de comunidade, que nós não temos ninguém acima um do outro, etc., ela, para ter uma ideia, ela é uma coisa que a gente reúne na casa de um, na outra semana a gente reúne na casa de outro, ou seja, na verdade ela não tem esse caráter institucional. Não estou dizendo que é o modelo a ser seguido, eu só quero dizer que é uma forma que nós encontramos de viver o Evangelho. E porque nós entendemos que viver o Evangelho é fora de templo, Perfeito. é no mundo, o campo é o mundo. Né? Que Jesus disse. Eu, por exemplo, eu me sinto, quando alguém fala: você é pastor? Não sou pastor, mas Deus me deu uma missão. Quando eu estou lá dando aula na UEPA, e quando eu estou me preparando e procurando oferecer o melhor, aquilo que está no limite, ou seja, eu faço aquilo que, o máximo que eu posso de excelência eu faço. Eu estou testemunhando, eu estou servindo, eu sou servo, estou servindo ali. É uma diaconia, né? Porque o pastorado é essa diaconia. Quando eu estou orientando um aluno de mestrado, um aluno de graduação, eu estou sentindo que Deus está me usando. Perfeito. Então, é no mundo mesmo. Acredito. Eu estava pensando aqui, a gente falou, Ivaldo, lá no Centro Cristão da Família nós tiramos férias 2 vezes por ano. 15 dias de janeiro e os últimos 15 dias de julho. Nós fechamos a igreja. Não há atividade nenhuma no culto, fechamos a igreja, todo mundo vai embora. Quando chega alguém que vem de uma outra congregação e que sabe que vai fazer isso, olha, eu vou dizer para vocês, eu ouço de tudo. Porque uma igreja de Cristo não deve fechar.
Eu falei, mas ela não fecha, quem fecha é o templo. Entendeu? Por quê? Porque às vezes está tão dentro de nós algumas coisas que a gente tem que ter entendimento. Hoje eu sou mais leve como pastor do que eu era há 15 anos atrás. Hoje eu tenho um rebanho que chega a quase 100 pessoas, que eu administro, cuido com muito mais leveza do que quando eu estava dentro de uma determinada estrutura que queria mais algumas coisas que não era pastoreamento. Porque para mim, pastor, tem que ter cheiro de ovelha. Para mim, pastor, ele faz o que a maioria das pessoas não fazem. E assim, e ser pastor é uma coisa dura, não é? Quantos de nós aqui já sofremos com abandonos, com perdas, com traições, mas mesmo essas coisas não nos fazem perder a referência do que é ser um pastor. Então, quando nós trazemos essa referência teológica, primária do Evangelho e tudo isso, a gente não se sente pressionado. Porque uma das coisas mais difíceis hoje é você ter pressão. Ninguém aqui dá resultado sob pressão. Você tem um número. Eu quero X número de batismo até o final do ano. Você já viu isso por aí? Eu já vi isso por aí. Com certeza. Eu quero X número de batismo. Eu quero X número de arrecadação. Mas isso aí depende do pastor ou depende do Espírito Santo? Entendeu? E aí o cara que está aqui na ponta, ele está dizendo assim, meu Deus, então eu vou ter que fazer a campanha do 7 copos de água, eu vou ter que fazer a campanha, e aí você vai perceber que a maioria das estratégias como campanhas em alguns lugares tem a ver com prosperidade para atender uma necessidade das pessoas para que elas possam vir àquele lugar e receber o seu alívio momentâneo para depois irem embora. Tem um detalhe para a gente encerrar, porque o nosso tempo já estourou. A gente aprende, a gente não, né? Mas a gente ouviu ao longo, acho que dos últimos 10 anos para cá, uma nova doutrina chamada doutrina da honra. Né? A doutrina da honra. Ou seja, você se frustra porque você aprendeu que o pastor tem que ser paparicado, tem que ser honrado, colocado num pedestal acima das demais pessoas. Sim. E eu não estou falando que o pastor não deve ser respeitado, honrado, não estou falando disso. Mas estou falando esse nível de honra que passou a ser base doutrinária de muitas igrejas, de modo que você não prospera se você não honra o pastor. E quando fala em honrar o pastor, está falando assim, eu tenho que te dar de presente no teu aniversário o terno mais caro. Agora você imagina o que é uma esposa que se esforça para comprar um terno para dar de presente para o pastor e honrar esse pastor, quando ela nunca deu nenhuma gravata de presente para o marido, exato, que se é princípio de honra, está aqui. Não, você está correto. Então, isso gera essa frustração, porque a gente vai aprendendo, a gente vai olhando no entorno, a gente vê pessoas sendo paparicadas, honradas, abençoadas, presenteadas, a gente diz, poxa, eu estou fazendo alguma coisa errada. Mas nem tudo que está dando certo é certo. E exato, nem tudo, essa é mais complicada ainda, nem tudo que é certo, dá certo. Às vezes nós estamos fazendo certo, por exemplo, quando eu penso, saí de casa com o meu IPVA vencido, e aí eu atravessei uma blitz, e o guarda não me parou, eu passei direto e fui embora. Deu certo? Deu, eu passei. Mas é certo o que eu fiz? Não. Mas se esse guarda me para e diz, cadê o seu IPVA? Eu digo, não, está atrasado. Ele diz, bom, então eu não posso fazer nada, a não ser que você me dê uma propina. Eu digo, não dou propina. Não faz parte do meu caráter fazer isso. Exato. Não posso te dar. Exato. E aí ele apreende o teu carro. Deu certo? Não deu certo. Teu carro foi apreendido. Mas você fez o certo? Fez. Então, é melhor você fazer o certo mesmo, como em consequência disso, não tem uma explosão ministerial, luzes sobre holofote sobre você, mas você pode chegar em casa, né, com a certeza de que você está caminhando pelo caminho certo. Isso foi forte. Isso foi forte, irmão. Queridos, nosso tempo acabou, né? Mais uma vez, muito obrigado. Agora eu vou fazer como nos debates políticos.
Gostaria de ouvir as considerações finais dos meus dois amigos. Vou começar por ti, Saulo. Tá bem. Eu aprendi, né, ao longo da minha trajetória como cristão, tive a oportunidade de conhecer o Evangelho desde pequeno, porque minha mãe se converteu antes de eu nascer e me levou para a igreja, né? Aprendi, e em toda essa trajetória eu vi muita coisa boa, aprendi muita coisa boa, inclusive dos missionários, que eu quero aqui dizer que tem coisas que falharam, mas tem coisas muito boas que eu levo, que eu trago. Temos legados, né? Dos pastores que me pastorearam, etc. E essas coisas todas me fizeram aprender, ainda estou aprendendo. Mas ser cristão é muito mais do que o que essas instituições, do que esse campo religioso, esse campo evangélico. Ser cristão é pagar o preço, é carregar a cruz. E do ponto de vista dos valores que nós temos aí no mundo, na sociedade em geral, Jesus não foi um vitorioso. Ele foi torturado, foi morto, mas nós temos que seguir Jesus. Ele ressuscitou e ele nos garante a ressurreição. Para os padrões do mundo, ele foi um derrotado. Para os padrões de Deus, ele foi vitorioso e nós seguimos. Cumpriu a missão. E nós vamos segui-lo, porque é assim que nós aprendemos. Maravilha. Eu quero primeiro agradecer a você, Ivaldo, por esse ambiente tão sóbrio que é esse podcast. Agradecer ao Saulo aqui, esse companheiro de bancada, que foi assim uma construção de conhecimento, e quero dizer a todos vocês que estão aí, comecem a acessar, compartilhar o podcast. É interessante esse tipo de diálogo, porque na construção de nosso caráter, na construção dos nossos valores, ouvir pessoas que são importantes em alguns segmentos são fundamentais. E para encerrar, quero dizer que nem tudo que é bom vem de Deus, mas tudo que Deus faz é bom. Então, dentro desse princípio sobre teologia, o recado que eu dou a todos vocês aí, nossos internautas, procure ler, procure estudar, procure desenvolver o seu conhecimento. Não há nada mais importante do que conhecimento. E conhecimento se adquire de várias formas hoje. Esse podcast de hoje foi uma aula de conhecimento. Coloca para fora, começa a comentar, escreve seu comentário aí, diz pra gente que você gostou, que você não gostou depois, e depois a gente vai fazendo e vai comentando e vai fazendo o que Deus quer que a gente faça. Obrigado, Ivaldo, obrigado à equipe, que Deus abençoe vocês. Maravilha, que programa especial, viu? Que papo gostoso, sério, leve, bom, não é? E como falou aqui o pastor Marcelo, compartilha isso com muita gente, não é? Comenta, conversa com a gente, sugere temas para a gente conversar. Lógico, inscreva-se, faz isso agora se você ainda não se inscreveu no canal, deixa lá o seu like, também aciona lá o sininho para você receber as notificações aqui dos nossos programas. O programa Em Tríade vai para o ar, por enquanto, todas as quartas-feiras, às 11 horas da manhã, tá bom? Então, fica na paz e Deus abençoe a tua vida. Tchau, tchau. Tchau.